amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Elas Podem. E o programa especial desse mês de maio, Dia do Trabalhador, início do mês das mães, a gente tem uma convidada super especial, que eu tenho um grande carinho, quero É agradecer demais recíproco. a presença dela aqui. Seja muito bem-vinda, Natália Fernandes. Ai, Paula, que bom. É muito, muito gratificante estar aqui, estar de volta a Messias. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Tenho certeza que vai ser um bate-papo do nosso jeitinho, incrível. Eu que agradeço, Natália, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E a sua história é inspiração para tantas mães, para tantas mulheres. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo saber um pouco quem é a Natália Fernandes. Gente, eu tenho 29 anos, sou formada em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente eu sou digital influencer, já tenho um tempinho, mas atualmente eu estou como empreendedora do Diva Camarins. Eu tenho um buffet que atende exclusivamente artistas, né? Artistas e bandas. E estamos aí diariamente, né, na luta como mãe, mulher, empreendedora, fazendo o que a gente tem de melhor, que é correr atrás, né, dos nossos sonhos. Isso mesmo, é muito versátil, É, né? Assim, Natália, antes de nós falarmos sobre o seu trabalho, né, nesse Dia do Trabalhador, eu queria antes falar sobre Natália, mãe, conhecer um pouco da sua história. Justamente esse é o motivo de nós trazermos você aqui, porque você é uma pessoa lutadora que acreditou e tinha esse sonho de ser mãe. Então, conta um pouquinho assim da sua história para a gente. falar da minha história eu já fico emocionada, porque assim foi uma luta, né, muito grande. Eu acho que toda mulher, né, mesmo que diga que no fundo, eu não tenho o sonho de ser mãe, algumas acontecem, né, de forma sem ser planejada e aos poucos vão descobrindo que a maternidade ela traz a gente a nossa melhor versão, né, seja como esposa, seja como mulher, como empreendedora, enfim, eu acho que a maternidade é realmente uma coisa consagrada de Deus e faz a gente alcançar coisas que a gente não imaginava. E assim, a minha história, né, começou há mais ou menos 5 anos atrás, a minha primeira gravidez, 5, 6 anos. Foi uma gravidez que evoluiu normalmente até os 6 meses. Eu era saudável, não tinha nenhum problema constatado de saúde, mas o meu primeiro filho veio a óbito, nasceu e faleceu. E aí eu passei por esse processo Naturalmente. prematuramente, isso. Eu passei por esse processo mais 3 vezes. Então, assim, eu tentei por 4 vezes, né? Ao todo foram 2 abortos espontâneos, né, que são considerados abortos espontâneos quando a gravidez ainda está menos de 3 meses. E as outras duas, a primeira e a última, antes de eu conseguir o meu milagre, foram partos prematuros, né? E de neomortos, né, que fala, que é quando nasce e morre. E assim, da última vez, a minha filha faleceu nos meus braços. E naquela vez ali, quando eu disse, não é para mim, ser mãe não é para mim. Eu já Deu tenho vontade de desistir. Deu vontade de desistir. Eu tenho 2 sobrinhas que eu criei e considero como filha, e eu dizia o tempo todo, eu dizia, não, eu tenho que me conformar que eu vou ser mãe das minhas Já tinha sobrinhas. o quartinho pronto, Já, aquela tudo, expectativa, enxoval personalizado, tudo. do jeito que você é, né? E aí você vê o seu mundo desabar. Eu vejo muitos comentários nas redes sociais, né, falando que, mas não chegou a conviver, não conheceu. Gente, não tem isso. É filho, é um pedaço de você. Independente se seu filho E você tiver, gerou meses, né? justamente, tem uma expectativa. Você, eu acho que desde positivo a gente já ama como se, né, e a gente já imagina a vida inteira para ele, para os nossos filhos, né? A gente sonha e assim. Desde o positivo eu já criava uma expectativa muito grande de nomes, de tudo. E assim, passar por Os esse. 4 tiveram nomes. Dois tiveram nomes, Antônio Gabriel, que foi o primeiro, e a última, Maria de Lourdes, em homenagem à minha avó. E assim, naquele momento eu disse, Deus, por quê? Por que comigo? Eu quero tanto, tem tanta gente que não quer. A gente cansa de ver reportagens de mães que abandonam, que não querem, que maltratam, e que maternidade chega para elas, e para mim não chegava. E chegou um momento que eu disse, Deus, o que é que eu vou fazer agora?
eu já tentei tanto, sabe? Eu não tinha realmente mais esperança, porque assim, por mais que a gente diga que a gente tem fé, que a gente acredita, mas a gente é ser humano, né, Paula? Tem uma hora que a E gente não assim, a gente aguenta. acompanhava pelas redes sociais, como você é influenciadora, né? É, Sempre postava a sua rotina, a sua vida, a gente também se comovia e sentia a isso, mesma a dor, mesma né? dor. Principalmente nós que somos mães, Isso, né? A Natália estava lá naquela expectativa e assim, toda a família, né? todo Aguardando mundo o bebê que não não chegava. chegava. E assim, eu não esqueço, tem uma cena, sabe, que eu nunca vou esquecer e vou contar, como eu digo, o meu testemunho eu preciso espalhar. É por isso que eu tô aqui, porque assim, chegou uma hora no banheiro que a lágrima, do jeito que eu tô chorando aqui, mas assim, eu tô chorando brandamente. Nesse dia eu chorava muito. E assim, a água do chuveiro escorria e misturava. Eu fazia, meu Deus, minha Nossa Senhora, será que a maternidade não vai chegar para mim? O que é que o Senhor quer de mim, Jesus? E assim, obrigada. Hoje eu entendo que tudo que a gente passa, né, é necessário Falecer a fé. para fortalecer a nossa fé. Meu pai falava muito isso e ele dizia muito: olha, minha filha, tudo que acontece na nossa vida é para testar a nossa fé, para fortalecer a gente. Deus faz para ver até onde a gente aguenta, até onde a gente é fiel realmente a Ele. E chegou esse momento que eu dizia: Deus, eu não quer dizer que eu não sou fiel o quanto eu achava que eu era. E aí, assim, eu parei, Vinham vários vários questionamentos, assim, e é uma coisa difícil, porque hoje a gente vive na rede social e é um mundo de muito pitaco, de muita, né, muita falação, muita maldade. Chegou uma hora que eu espero aí. Quando eu engravidar de novo, se um dia for da vontade de Deus, eu não vou falar para ninguém. Vai ser eu, Deus e todo o processo que eu tenho que passar. E se eu tiver a graça de ter uns filhos nos braços, quando for necessário, as pessoas vão saber. E aí eu me guardei até a Diva Maria chegar. Pois é, foi uma surpresa, né? Porque guardou mesmo, Foi. né? Quando a sua mãe mandou mensagem para mim, disse assim: nasceu o neném da Natália. E mente veio assim: a Natália adotou um bebê. Fiquei bem delicada, né? Aí eu, parabéns, que bom. Mas eu não sabia que a Natália estava grávida. Então eu disse: não, ela adotou um bebê e não queria que ninguém soubesse que era adotado. Quando você começou a contar a história, eu achei lindo, né? Porque você realmente guardou essa gestação, É, né, para todo mundo que lhe acompanhava. E graças a Deus, né, foi só trouxe notícia boa só. quando ela nasceu. E aí, como foi essa gestação, a quinta gestação? A minha quinta gestação foi assim, de todas, eu costumo dizer que foi a mais tranquila, abre aspas, por quê? Porque era o tempo que a minha empresa estava mais funcionando assim, então eu estava muito acelerada para trabalhar, era uma véspera de São João, é o tempo que a gente que trabalha com eventos mais trabalha. Eu não podia largar assim, de ficar de bastidor, eu tinha que realmente meter a mão na baça, viajar, trabalhar. E foi muito complicado, porque quando eu estava com mais ou menos 16 semanas, né, eu descobri que eu tinha colo curto, que é um problema que poucas mulheres sabem. Veio mais à tona depois de Ari Mirelli, da mulher do João Gomes, né, mas aí até então as pessoas sabiam pouco, sendo que a minha última gestação foi um problema, um problema de colo curto, sendo que a medicina não deixou claro para mim, não fez muita questão de resolver. Eu lembro que até quando, na vez que eu cheguei próximo do parto, um médico me falou que eu deveria ter processado o hospital, enfim, porque foi realmente negligência médica a minha última perca. Mas era uma coisa que não ia trazer a vida do meu bebê de volta, não ia resolver. Então, assim, o que eu tirei de lição disso era trazer para as pessoas realmente que é um problema. Que, mesmo que a gente faça todos os exames de rotina, ele não aparece. Ele realmente só pode aparecer em uma gravidez, né, que foi o meu caso. O que é o colo curto? É quando o colo do útero não aguenta o peso do bebê. Mesmo que ele tenha peso dentro da normalidade, o seu colo não aguenta. E aí você precisa fazer uma cirurgia, né, que É a faz a cercagem. cerclagem, costura colo do útero e só tira próximo do parto.
E aí, assim, E quando costura, assim, o colo do útero, você sente alguma coisa, incomoda? você sente o seu bebê pesando. É como se ele fosse sair a qualquer momento, assim. Você tem que fazer repouso, você tem que ter o máximo de cuidado para não acontecer um novo parto prematuro. O que acontece? Mesmo você tendo um médico bom, um médico que seja próprio nessa área, acontece, né? Eu costumo dizer que é quando realmente não é para ser aquilo para você. Porque no meu caso, no consultório eu encontrei uma amiga minha de infância, que ela tinha o mesmo problema que eu, já tinha perdido outros bebês, e mesmo com a cerclagem, ela não conseguiu levar a gravidez adiante, que tendo repouso absoluto, repouso absoluto. E eu não tive repouso absoluto. Eu fiz a cerclagem e 24 horas depois eu já fui trabalhar, peguei 5 horas de viagem, fui trabalhar. No Mas o médico recomendou? recomendou repouso. Porém, ele sabia que eu precisava disso e ele disse: olha, o nó que eu dei só realmente não vai ser segurado se for da vontade de Deus, mas tenha cuidado, mas viagem, faça. E assim, eu fui, ninguém sabia, né? Só minha mãe, meu esposo, e foi todo mundo. Era como se eu estivesse indo trabalhar numa caixinha de vidro, assim, porque se acontecesse Algum susto? algum susto, alguma coisa, imagina a minha consciência. Só que assim, era necessário para aquele momento, né? Como eu tinha falado, a minha empresa estava no auge começando, no auge do funcionamento, eu não podia. Então, assim, eu tive que abrir mão, Foi corajoso. fui corajosa, eu E tive aí eu que. pergunto a você, nesse processo que você estava, né, nessa quinta gestação, com o risco, teve que fazer a cerclagem, colo curto, ficou algum trauma das outras perdas? Você tinha medo? Porque eu acho que isso é um sentimento que realmente vem à tona, mesmo quando a gente não quer. Ter Isso. medo de perder esse bebê. Isso, é assim, todas as vezes que eu ia fazer qualquer coisa, eu fazia, meu Deus, se não der certo, a culpa vai ser minha. E todo mundo, assim, que ficava ao redor, ficava, vai, Natália, vai devagar, não sei o quê, com calma. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha chegado a minha vez. Sendo que, da última vez, eu também era muito confiante, eu também pensava que tinha chegado a minha vez, eu tinha certeza, assim, sabe, eu estava tão Agora, determinada que agora vai. Aí, dessa última vez, eu dei uma segurada, eu dizia, peraí, Natália, vamos com calma. Lembre-se de que tem a chance de, toda a recomendação. toda a recomendação tem a chance de realmente não dar certo. Mas, assim, foi uma coisa que realmente estava escrito, né? Por Deus, que eu precisava passar pelo deserto para contemplar a E qual bonança. o sentimento de ser mãe quando a sua filha nasceu? Que você emocionou todo Ai, mundo falando eu acho que, desse assim, sentimento. era um sentimento que eu esperava a vida inteira, né? Assim, a gente já se prepara. Quem tem o sonho de ser mãe já se prepara. Mas com tudo que eu passei, que eu dizia, meu Deus, como será passar uma noite em claro, um bebê chorando, não sei o quê. Todo mundo fica, né, reclamando, muita mãe reclama, né? Que é muito difícil essa fase, mas para mim era como se eu quisesse viver tanto aquilo, eu queria tanto, eu tinha tanta vontade que foi tudo. Eu costumo dizer, minha gente, se eu contar a minha experiência do meu pós-parto, as pessoas vão dizer, ah, mentira, ela vive num país, numa Alice no País das Maravilhas, que mentirosa que não é assim, porque eu sei que é muito difícil. Só que assim, cada dificuldade que eu tinha, eu levava pro meu lado, eu dizia, caramba, Natália, tu queria tanto isso, que agora viva como se realmente você queria isso. E assim, é uma palavra que é uma sensação. Da sua filha. Diva Maria. Ah, incluiu o Diva no É, nome o dela. nome dela é Diva Maria. Porque quem não sabe, a Natália era conhecida como Diva, né? Isso, Que era era o close da Diva, você isso. postou nas redes sociais. Isso, era um nome que deu tão certo, né? Esse nome Diva foi um apelido que eu recebi durante o colégio e assim deu muito certo. Um tempo eu tive uma loja online que era Closet da Diva, depois eu tive o blog que era Closet da Diva e abri a minha empresa, meu buffet com Diva Camarins. E assim, quando eu e meu esposo a gente soube da gravidez, eu disse: olha, se for menina, eu tenho uma sugestão de um nome. Ele disse Diva. E era o nome que eu queria. Eu disse, eu só não sei se Maria Diva ou Diva Maria. Ele disse, vamos colocar a Diva primeiro, porque tudo que você fez e que a gente tem feito, que a gente coloca a Diva, tem dado certo. Então vamos colocar o nome dela de Diva, que eu tenho certeza que vai E dar a certo. Diva já estreou Ah, minha sucesso. filha, ela é aquele. Hoje em dia, ninguém pergunta quando eu sumo, ninguém quer saber o que é que eu tô fazendo. Quer saber, né? Quer saber da Diva, Mirim, porque ela é um Pois é, sucesso. imagina. Então, assim, Natália, parabéns, Muito né, por você obrigada.
ter conquistado esse sonho, com certeza é muita fé envolvida, e tenho certeza que você vai corresponder a essa missão que Deus lhe deu, porque ser mãe é uma missão, né? E a gente está aí no mês de maio, mês das mães, e a gente precisa também trazer esse tema, porque a mulher também é mãe, né? Mas ela não deixa de ser mulher, não deixa de ter seus compromissos. E aí vem um tema que muitas mulheres ficam angustiadas: como é vivenciar, conciliar a maternidade e o trabalho? Né? Muitas mães, muitas mulheres se sentem culpadas, mas na verdade hoje a mulher ela precisa também ter sua independência financeira. Com certeza. Então, já que você passou por todo esse processo, como é conciliar maternidade e trabalho? Olha, Paula, você também sabe que é bem difícil, mesmo seus filhos não sendo mais pequenos, mas você sabe Mas já que foram já foram pequenos e eu pequenos já justamente. tripla, né? Pronto. Já sei. Já sei, justamente. Eu venho de uma criação assim parecida. Minha mãe trabalhava muito. Eu fui criada com a minha avó praticamente. Minha mãe viajava muito, trabalhava muito, mas sempre esteve ali, cumprindo o seu papel, dando amor, dando carinho. E eu sempre falo isso para minha mãe. Desde da minha terceira perda, que eu não esqueço, eu estava no carro e disse assim, mãe, mas eu só queria ser mãe. Eu só queria passar tudo isso que um dia a senhora e a minha avó passaram para mim. Porque assim, eu acho que a gente, quando é criada num ambiente de amor, de cuidado, de carinho, a gente só quer retribuir Eu sou aquilo. filha única. Eu sou filha única, então assim, tudo que eu recebi, eu só queria poder passar para outra pessoa, e é para o filho que a gente quer passar. Então assim, é difícil, mas ao mesmo tempo, quando você tem uma rede de apoio, né, que é fundamental. Eu vejo na internet vários mimimis, mas eu consigo fazer tudo sem a rede de apoio, eu me viro. Gente, você pode A até rede de conseguir, apoio, ela é importante. mas é muito importante para a sua saúde mental. Não só você como mulher, mas você como ser humano. A gente precisa do nosso tempo, a gente precisa se arrumar, a gente precisa fazer as nossas coisas. E principal, a gente precisa estar bem para os nossos filhos. E viver. E viver, o que é que adianta você ter um filho, você emanar amor para ele, se você não estiver bem, se você não estiver bem, se você não se cuida, se você não se sente amada. É impossível passar amor sem se sentir amada. Carga de muitas mães que estão aí adoecendo, principalmente as mães atípicas, né? Uhum. Porque geralmente o pai vai embora, É, sabe que o filho tem alguma deficiência, elas não têm rede de apoio e estão pedindo socorro, né? Porque é necessário ter um apoio para que a gente possa dar conta de tanto. de tanta coisa, é fundamental. Já diz o ditado, ninguém é forte sozinho, né? E fazer maternidade com amor, você precisa de alguém. Não adianta dizer, eu sou suficiente para o meu filho. Eu sei que a gente tem esse sentimento, mas chega uma hora que a gente precisa de ajuda. E aí vem a inspiração da Natália, viu, gente? Todo esse amor, essa vontade de ser mãe não impediu ela de trabalhar, Não. dela seguir o projeto dela, que é isso que a gente vai falar agora, nesse Dia do Trabalhador, né? Tantas mulheres aí ocupando seu espaço, inovando, criando coisas. Então, como é que surgiu essa ideia do Diva Camarins, já que você era da área, né, da Da mídia social, da comunicação, e de repente vem com essa inovação, trazendo uma nova proposta, né, que era um mercado que não era tão conhecido, mas que através de você muita gente passou a conhecer. É. Quem faz os camarins dos artistas? Então vem aí a Diva Camarins, fala aí um pouquinho pra gente. Eu ainda trabalhava aqui, né, no município, para quem não sabe, eu trabalhei aqui à frente da comunicação por um tempo, e assim foi uma experiência ímpar na minha vida. Muito marcou, né? Tinha É, Messias em um minuto, tinha isso. vários quadros que você criou. Foi assim, uma parte da minha vida que eu não posso anular, porque foi muito importante para o meu crescimento, e assim, Também aqui nesse. eu sinto que Trazendo informação de verdade, com responsabilidade. Foi bacana. muito bom saber que você pensa assim. Eu acho que eu deixei um pedacinho meu aqui. E assim, durante esse tempo, né, o meu esposo sempre trabalhou com produção de eventos e surgiu uma defasagem no mercado. Em Maceió só tinha uma empresa que trabalhava com esse tipo de serviço, porque é um serviço muito específico. Não é um buffet comum que atende 120, 130 pessoas num casamento. É um serviço específico. Você precisa entender, né, a necessidade do artista. E é uma coisa que muitas pessoas não imaginam, mas o artista, antes de subir no palco, ele tem o espaço dele, ele precisa se alimentar, ele precisa receber as pessoas. Antes de tirar foto com os fãs, ele tem o espaço dele. E
Isso, que é o camarim. E aqui no estado tinha uma defasagem, né, de empresas que ocupassem esse lugar. E aí foi quando surgiu a oportunidade. Eu lembro que o meu primeiro camarim, eu estava trabalhando aqui, meu esposo ligou, falando: olha, vai ser assim, você precisa ir no mercado fazer a lista. Eu digo: sim, coloca o quê? Ele é xícaras de casa, micro-ondas de casa, os pratos de casa, a gente leva. Começa com o que tem, o importante é começar. Foi. E eu achei que ia ser só aquela vez, eu ia continuar no meu mundo, né, da mídia, mas não. Quando o primeiro artista elogiou, que perguntou quem fez, como foi, que meu esposo falou que tinha sido eu, ele falou: rapaz, abre uma empresa para ela, Luan Estilizado. Nunca vou esquecer, foi o meu primeiro camarim e ele nos chamou para parabenizar. Eu disse: sabe o que? Que eu só peguei as coisas de casa, coloquei aqui, eu fiquei tipo, sem entender nada. E era um universo que para mim Acabou. era novo, porque eu nem imaginava, mesmo sabendo, mesmo frequentando shows, mesmo sabendo que tinha um camarim, eu não imaginava que existia uma empresa específica para isso, né? E assim, desde então, aí eles foram indicando uns aos outros, né? E de Assim, repente, você aproveitou a oportunidade e inovou, porque hoje eu vejo que o Diva Camarins tem tanta coisa. é, Quando você mostra lá, que eu disse, nossa, a Natália pensando nos nos detalhes. Então, detalhes, assim, você veio criando, buscando conhecimento, que eu acho que é importante é isso, né? Você é, sempre melhorar. justamente, eu sempre vejo assim, inspirações que é necessário, só que é tão difícil achar inspirações nesse ramo que eu acho que hoje a nossa empresa já é inspiração para outras pessoas Isso, com nos certeza. outros estados. E assim, ouvir dos artistas como Jorge Aragão chegar para a gente, é um artista não tem nem o que falar dele. E chegar pra gente e falar que no Brasil nunca foi tão bem atendido, nunca teve um serviço desse, você para, peraí. O cara é um astro do MPB, tem anos de carreira, passou por vários estados, vários países. E eu vim me parabenizar, você pensa, agora eu encontrei uma coisa que eu tô realmente me identificando e fazendo certo, né? E assim, deu certo com o meu ramo, né? Deu certo com o ramo da E você juntou comunicação, justamente. o trabalho Com, feito nos camarins. e tem sido um sucesso, graças a Deus. Que bom, Natália. Fico muito feliz que você tenha se encontrado fazendo o que você gosta, porque eu acho que o grande sucesso é esse, quando a gente faz o que gosta. Isso. Desejo muito sucesso para Muito você. obrigada. Estou muito feliz pelas suas conquistas, tanto da Diva Mirim, né, como Diva Camarins. E tenho certeza que você vai muito mais além. Ai, que bom, eu fico muito feliz. Esse espaço aqui que você trouxe para a cidade de Messias, não só para a cidade de Messias, né? Que hoje com a internet a gente vai a lugares que a gente não imagina, né? Vai além. Assim, é muito, muito importante você abrir um espaço para mulheres que, tanto que já estão aí na estrada, tanto mulheres que estão começando, seja qual for o ramo. É muito importante a gente mostrar que a gente tem lugar, né? E a gente ter E que as alguém, mulheres precisam se apoiar e não justamente, competir. Acho que justamente. você tem assunto aqui para uns 4 ou Ah, 5 vai podcasts, né? vários podcasts Se deixar, a porque a gente gente vai conversa pouco. falando, né? Mas tenho certeza que tudo que foi conversado aqui vai ajudar muitas mulheres, as que querem ser mães, as que têm vontade de iniciar o seu negócio. Então, não é fácil, mas é possível, basta acreditar. Natália, eu desejo muito sucesso para Obrigada, você. Paula. Obrigada por ter vindo aqui. Lembrando que elas. Pode. Até a próxima.